O 7º episódio das Five chama Festa do Peão, mas devia chamar Segura Peão, porque olha, foi cada tombo nesse episódio, e alguns até literais, né? É engraçado que eu comecei esse episódio achando ele meio parado, né? Achando que não tava acontecendo muita coisa pra gente. No final foi tipo loucura. Então bora falar desse episódio. E aí, gente, eu sou o Pato e tô sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQ+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Inclusive aqui no canal tem uma playlist com review de todos os episódios que já rolaram até agora das Five. Então se você não viu algum desses vídeos, corre lá porque tá tudo bem completinho. E no 7º episódio finalmente tivemos um pouco mais de foco e desenvolvimento na trama da Kayla. A primeira cena já é da Kayla acordando na casa do Samuel, né, que ela começou a ficar 2 episódios atrás, e a gente vê que eles estão se dando bem, né, que a relação entre eles tá legal, mas a gente descobre que a Kayla não falou ainda pra ele que ela tem um filho. É engraçado que a hora que eles estão meio acordando, a Kayla chama o Samuel de Tunico e o Samuel fica achando meio estranho, né, afinal de contas, quem é esse Tunico? É um ex-namorado? É uma outra pessoa que a Kayla tá ficando? E daí ela desconversa, né, ela não fala pro Samuel quem é o Tunico. Então a Kayla sai meio corrida porque ela acordou atrasada, mas com a felicidade, né? A gente vê a felicidade da Kayla por ter transado. A Kayla que ficou tanto tempo sem fazer sexo, né? Tá finalmente tirando o atraso com o Agroboy. E é interessante que ela faz um stories no Instagram pra anunciar isso. E a gente vê no decorrer do episódio como o Instagram da Kayla é importante pra trama dela. Primeiro ela busca o Tunico, né? Que passou a noite com a Tina pra levar ele pra escola. E depois a Kayla vai pra uma fila gigantesca de emprego. Fiquei um pouco triste de ver que a Kayla desistiu dos musicais, mas é entendível, né? Porque ela precisa sustentar o Tunico e até agora ela não foi aprovada em nenhuma audição pra nenhum musical. Não acho que ela tenha desistido mesmo, acho que isso vai voltar eventualmente, mas por hora a Kayla precisa colocar comida na mesa. E enquanto a Kayla tá na fila de emprego, ela liga pra Tina pra explicar, né, a situação dela com o Samuel. Primeiro que eu achei maravilhoso a Kayla falar que tem 2 perfis no Instagram. Um é o oficial pros amigos, né, onde tem várias fotos dela com o Tunico, e o outro é o perfil pra transar. E claro, né, o Samuel só segue a Kayla no perfil pra transar. E antes que caia todo mundo matando em cima da Kayla, né, é muito entendível isso que ela faz. Tem algumas pessoas que só pelo simples fato da outra ter um filho, não se dão nem ao trabalho de querer conhecer ela. E assim, a pessoa não tá procurando um pai ou uma mãe pro filho. Às vezes a pessoa só quer curtir mesmo, sabe? Às vezes a pessoa só quer conhecer, só quer sair, se divertir um pouco. E o fato da Kayla esconder o Tunico não é porque ela tem vergonha dele. Ela simplesmente não quer que o Tunico seja um impeditivo dela conhecer outras pessoas. Mas acontece que a Kayla não está só se divertindo com o Samuel, né? Ela tá começando a gostar um pouquinho mais dele. E nesse ponto é até legal a Tina chamar ele de machistinha metido pra gente não esquecer o que ele fez lá no episódio da festa. Mas de qualquer forma, o Samuel tá se mostrando sim um cara legal. E o fato da Kayla não ter falado do Tunico ainda pro Samuel, a gente descobre que não é por causa do Samuel, e sim por causa do Tunico. Ela fala que não quer que o Tunico se apegue a alguém que ela tá saindo pra depois esse relacionamento não dar certo. A Kayla fala que o Tunico já sofreu muito por causa disso, e eu até me perguntei se ela não estava até se referindo ao Tato. Pra quem não assistiu Malhação Viva a Diferença, Tato era o namorado da Kayla na época da Malhação. Ele não era o pai do Tunico, mas foi quem acabou ficando com a Kayla por um bom tempo e acabou assumindo, né, o Tunico. No final da Malhação eles ficam juntos, mas já se passaram mais de 6 anos, né? Em algum momento eles terminaram, a gente não sabe porquê, e provavelmente o Tunico sentiu bastante por causa desse término e a Kayla não quer repetir isso. Eu sei que tem muita gente que queria muito ver o Tato, quer saber o que aconteceu, né? Quer saber por que eles terminaram, mas eu particularmente não sinto falta de querer saber o que aconteceu, por que eles terminaram. Os dois eram adolescentes na época de Malhação, né? A Kayla tinha um filho que não era do Tato e a vida continua, né? Cada um segue seu caminho e nem sempre um relacionamento que começa na adolescência vai até a vida adulta. E a Kayla nessa busca por emprego, né? Pedindo por favor que não seja mais call center, mas parece que é o que mais tem, e acabam arrumando pra ela uma entrevista de emprego numa loja de departamento. Na entrevista ela faz até mais uma referência à Malhação, quando ela diz que teve por 6 meses durante a época do colégio um brechó, mas ela acaba não se saindo muito bem na entrevista porque enquanto ela tá conversando, tão ligando pra ela da escola do Tunico. Daí o entrevistador até fala que ela pode atender o celular, né, e ela atende rapidinho, e falam que o Tunico se meteu numa briga no colégio, e quando ela volta pra entrevista, o cara fala que essa vaga pode ser meio difícil pra
ela porque eles precisam de alguém com mais flexibilidade. Daí a Kayla fica pé da vida porque ela entende que é um preconceito contra alguém que tem filho. Tem muitas vagas de emprego que realmente dão prioridade para mulheres que não têm filho. E não só isso, né? Tem várias vagas que dão prioridade para homens porque eles não correm o risco de engravidar. Para as empresas é menos gasto, menos dor de cabeça contratar alguém que não tenha família, que ainda não tenha tido filho. Então a Kayla já sai xingando o cara, batendo a porta, jogando as coisas da loja no chão. Uma zona. Então a Kayla vai buscar o Tunico na escola, né? Entender o que aconteceu. E parece que o Tunico tinha entrado numa briga porque o trabalho dele não tinha ficado tão bom quanto dos outros meninos. E a professora dá uma indireta na Kayla, como se ela não estivesse se dedicando ao Tunico tanto quanto as outras mães se dedicam aos filhos. Daí a Kayla fica pistola de novo, né? Leva o Tunico embora e fala que não é pra dar tchau pra tia. E mesmo que esse jeito meio torto da Kayla, né? Pra se dividir em mil e cuidar do filho, trabalhar e ainda se divertir, a gente vê que é muito fofa a relação que ela tem com o Tunico. E a hora que os dois estão se divertindo, destruindo o trabalho do Tunico no liquidificador, o Samuel liga pra Kayla e ouve a voz de uma criança no fundo e ao invés da Kayla mentir de novo, ela resolve falar a verdade. Ela manda o perfil oficial do Instagram dela e o Samuel vê as fotos que ela tem com o Tunico. E eu achei muito fofa a reação do Samuel, porque ao invés de rejeitar a Kayla, ele se empolgou com a possibilidade de conhecer o Tunico. A gente vê que ele já tá bem longe de ser aquele machistinha metido que a Tina disse. E por falar em Tina, né, ela continua com o pé quebrado e ficou de molho em casa. Depois de passar a noite cuidando do Tunico, a pessoa não tem mais o que fazer, né? Vai o quê? Vai pras redes sociais. E como a gente já tinha visto antes, ela tem uma quantidade grande de fãs que seguem ela nas redes sociais e por ser uma pessoa pública, ela achou que deveria fazer um post falando sobre o término do relacionamento dela. Mas a Tina ainda não digeriu muito bem o término. A gente vê que tem um monte de porta-retrato dela com o Anderson ainda exposto pela casa e algumas coisas do Anderson ainda pela casa que ela até fala pra Ellen entregar pra ele. Então ela desiste de fazer esse post e fica o episódio inteiro numa coisa bem janela indiscreta. Então, assim como o filme do Hitchcock, só que sem a parte do assassinato, a Tina fica fotografando a vida alheia e tirando as próprias conclusões sobre o que tá acontecendo. E daí a gente vê todos os seguidores dela reagindo a essa história e é muito interessante a relação daquela mulher que a Tina tá documentando com ela própria. Porque ela começa falando, né, nossa, bebendo sozinha de manhã, essa é das minhas. Daí a gente descobre que ela tava esperando um cara e depois a gente vê que ela briga com esse cara, mas depois eles fazem as pazes e sem saber exatamente o que tá acontecendo, a Tina cria toda uma novela em cima disso. Pessoa tão futriqueira, tão atenta à vida alheia que acaba desequilibrando e leva um tombo. E daí no final do dia ela faz um stories falando que aquele casal terminou, mas que provavelmente a menina vai se dar super bem, que ela vai ficar muito bem. Mas quando a Tina para de gravar, a gente vê a expressão dela mudando, né, ficando mais triste. A gente vê que aquele casal na verdade está junto ainda e a gente entende que a Tina tá falando dela própria, mas que talvez ela nem esteja falando a verdade também. É aquela coisa, né, o que a gente tá sentindo versus o que a gente quer mostrar nas redes sociais. As pessoas não são 100% o que elas mostram. Ninguém é 24 horas por dia feliz. E eu acho extremamente tóxico, tanto pra quem tá postando, quanto pra quem tá vendo aquele feed todo feliz, todo cheio de filtro. E é interessante que a pessoa que percebeu que não tá tudo bem com a Tina foi justamente o Anderson. Ele acompanhou os posts dela durante o dia, né, e até ligou oferecendo ajuda com as coisas da casa. Afinal, né, a Tina tá com o pé quebrado, não tinha como fazer muita coisa, mas ela foi orgulhosa e falou que tava muito bem sozinha. A gente vê que ele ainda gosta da Tina, né? Eu acho que a Tina ainda gosta dele também e eu acho que uma hora os dois ainda vão se acertar. Mas o Anderson não ficou só sofrendo por causa da Tina, ele tava lá com a família dele, a família Rodrigues, maravilhosa. Gente, o que foi essa família nesse episódio? A Ellen levou o Homer lá pra Brasilândia, pro bairro onde ela cresceu, pra conhecer a sua família. E que legal ver essa participação da avó da Ellen, a das Dores, e a mãe da Ellen, a Nena. De todas as participações que tiveram até agora de Viva a Diferença, acho que essa foi a melhor. Eles tentando falar inglês com o Homer, daí quando a Nena fala nice to meet you, aí eles começam a dar risada, tirar sarro. E o Anderson falando the books on the table. Ai, gente.
Meu Deus. E o momento que começa a apitar o aparelhinho de pressão das dores, ela tem que ficar parada até que ele pare de apitar, gente. E o Homer elogiando a comida, né? E a das dores pega e coloca mais comida no prato dele. E ele até pergunta pra Ellen, né? Como é que eu falo que eu já tô satisfeito? E a Ellen fala, você não fala, né? Você só aceita. E enquanto tá rolando esse clima divertido entre eles, né? A Nena quer saber um pouco mais do Homer. Ela arrisca um pouco mais do inglês, né? E ele arrisca um pouco do português, se declarando pra Ellen. E chega um ponto que o Homer sugere pra Ellen que eles façam também uma festa de casamento no Brasil. Daí a Ellen muda a expressão, né? Ela não quer uma festa de casamento aqui no Brasil. E o Anderson sacou que a Ellen tá incomodada, né? Eu gostei muito desse momento, dessa interação dos dois irmãos. Só pelo olhar, um já consegue entender o que o outro tá passando. O Anderson até fala pra Ellen, né? Que ainda dá tempo dela terminar. Então, quando a Ellen e o Homer estão indo embora, e o Homer sugere que a mãe da Ellen vá pros Estados Unidos pro casamento deles, a Ellen joga a bomba e fala que dormiu com o Lito. Segura, peão! Eu gostei da Ellen ter sido sincera com o Homer, né? Porque ele tá sendo um cara muito fofo, né? Muito legal com ela. E se ela tá em dúvida, se ela tá dividida, é bom ela se abrir agora e não esperar, né? Até a hora do casamento. Não sei se eles vão terminar, se eles vão dar um tempo, se o Homer vai perdoar ela. Como eu já tinha dito no outro vídeo, né? A traição é um tema muito delicado, né? Muda muito de casal pra casal. E sim, você pode perdoar, pode não perdoar, você pode levar seu relacionamento pra um outro nível, de repente mudar a configuração de como você se relaciona. Mas eu tô curioso pra saber como a Ellen e o Homer vão lidar com isso. E por falar em traição, né? Quem conversou sobre isso também durante o episódio foi Benê e Lika. Eu gostei muito da dinâmica das duas no episódio, como elas interagiram, como as histórias delas se intercalaram. Desde que a Benê mudou pro apartamento da Lika, eu falei que eu tava sentindo falta da dinâmica das duas morando juntas, e eu acho que nesse episódio a gente teve muito disso e foi bem legal. Antes a gente tinha só uma outra ceninha das duas, né? Mas agora a gente teve vários momentos delas e do Celeste. Aproveitar até pra fazer uma correção, né? Que no outro vídeo eu falava às vezes o gato, às vezes eu falava a gata. E o certo é o gato, o Celeste. E esse gato, minha gente, causou nesse episódio. Ele tava em cima do piano da Benê, não queria deixar ela tocar, e quando ela foi reclamar pra Lika, misteriosamente ele entrou dentro do piano. Como ele fez isso não sabemos, mas pra quem tem gato, sabe que realmente eles fazem isso. Eu não tenho gato, mas tenho muitos amigos que têm gato, e eles entram realmente nos lugares que você não entende em que momento e como eles fizeram aquilo. Do nada você começa a ouvir um miado estranho que às vezes vem de dentro da gaveta, de dentro do sofá, de dentro da geladeira, é uma loucura. E enquanto Benê e Lika estavam tentando tirar o Celeste do piano, elas conversavam sobre a vida, sobre ela, sobre os relacionamentos. Detalhe da Benê descobrindo que a Lika ferve o coletor menstrual no bule que elas fervem a água pro café. Não faço a menor ideia de como se higieniza coletor menstrual, mas imagino que se a água ferveu, tá tudo esterilizado, né? Então, acho que não tem problema. Quem entende, coloca aí nos comentários se é certo ou não, porque eu, assim, sou leigo no assunto. E a Lika continua com dor de cotovelo por causa da Samantha, que não quis terminar com a Renata. Ela até tava lendo o livro da Renata, né? E zoando, tirando o sarro do fato da Renata rimar amor com beija-flor. E eu gargalhei a hora que o celular da Lika começou a tocar, e era a Samantha, e a Benê virou pra ela e falou: sua amante. A Keila e a Benê me fazem rir tanto nessa série, é cada pérola, cada coisa, mas nesse episódio eu acho que a Benê foi primorosa em tudo. Mas a Lika rebate falando que ela não é amante, já que a Samantha está num relacionamento aberto. Isso é até uma informação nova, né? Deu até um alívio, um respiro pra quem tava achando que a Samantha estava traindo a namorada dela. Mas a Lika falou que a Renata não sabe que as duas estão ficando. E eu acho legal pontuar aqui que muitas pessoas acham que quando alguém tá num relacionamento aberto, pode ficar com todo mundo, né? Liberou geral, mas todo tipo de relacionamento, mesmo relacionamento aberto, precisa ter uma conversa entre os dois. Tem que ter as regrinhas e o acordo entre as duas pessoas pra ter uma boa convivência. E de repente uma das regrinhas do relacionamento da Samantha e da Renata é não pegar ex. Daí a Benê fala, bom, nesse caso então é amante, né? E a Lika resolve não atender a Samantha, né? Ela tá dando um gelo nela, porque ela queria que a Samantha largasse a Renata pra ficar com ela. Ela até confessa que ficou com o gato, porque o gato é algo das duas, né? A ligação que ela tem com a Samantha. Então, com o gato ainda dentro do piano, a Benê resolve chamar o
o Nen pra ver se consegue ajudar elas, mas a ajuda do Nen só serve pra ele ser arranhado e pra Lika perceber que tem uma coisinha a mais aí que ela não tava sabendo. A Benê acaba falando que eles fizeram sexo virtual e a Lika compara a Benê com as Cam Girls que o Nen assiste. E daí a Lika fala que se o Nen tem esse relacionamento com as Cam Girls e é o mesmo que ele tem com a Benê, então a Benê também é amante. Olha pra onde a conversa das duas foi. Corta para Benê conversando com a Cam Girl. Gente, socorro pra essa cena. O que foi a Benê conversando com a Jennifer? É tipo, vou conhecer as mulheres que meu namorado tá se relacionando. E tipo... E o melhor é que o Nen aparece, vê que a Benê tá conversando com ela e tipo, tá bom. Ai, gente, esse casal é maravilhoso. Inclusive, a Jennifer fica até surpresa por ver que o Nen tem uma namorada. Ela fala que as pessoas viciadas em pornografia geralmente não se relacionam porque acabam broxando na hora H. Mas eu tô adorando como a Benê tá investigando isso, querendo entender e solucionar. E no final, quando a Benê já perguntou o que ela queria, a Jennifer fala, você tem ainda 15 minutos. E a Benê, com aquele jeitinho dela, fala, você tem alguma série ou livro pra indicar? Ai, meu Deus, Benê, melhor pessoa. Enquanto isso, a Lika finalmente resolve ligar pra Samantha. A gente vê que a Samantha tá lá com a Renata, mas a Renata não consegue dar muita atenção pra ela, mas a Lika tem muita atenção pra dar. A Lika falou pra Benê que de repente ela só serve pra ser amante mesmo e falou, quer saber? Se é pra ser amante, vou então ser amante da Samantha. E se antes ela tinha criticado a Benê por ter feito sexo virtual com o Nen, está ela agora trocando nudes com a Samantha. A internet foi ao delírio com Samantha e Lika trocando nudes, aquela coisa sensual, aquela gente. Mas eu acho que Lika ser amante de Samantha não vai durar muito tempo, né? A gente viu que a Samantha tá se sentindo um pouco deixada de lado pela Renata, então é só uma questão de tempo. Agora só no próximo episódio pra gente ver mais desdobramentos disso. E sobre o Celeste no piano, depois da Lika ameaçar tirar ele à força com um martelo de cozinha, a Benê tenta impedir que ela destrua o piano e as duas acabam levando um tombo. E o Celeste, depois de um tempo, sai sozinho como se nada tivesse acontecido. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!